Sistema respiratório, ventilação pulmonar. Esse é o assunto bonitão dessa questão aqui da Unesp 2021. Questãozinha que vai dar aí pra gente dar uma revisada boa, né, naquele basicão da anatomia que vocês precisam saber e também buscando aí aquele conhecimento clássico da ventilação pulmonar, galera. Não tem jeito, tem que saber isso aí, tem que estar no sangue, filho, né? Não tem como ter dúvida, porque cai e aí, né, você, meu irmão, corre pro abraço, né, porque vai acertar a questão. Valeu? Então lembrem de se inscrever no canal, galera. Importante, né, a inscrição. A gente está formando aqui o maior banco de questões resolvidas, comentadas, ampliadas, o que é mais importante ainda, para que cada assunto que você aí, sabendo que é comum no vestibular que você vai fazer, meu irmão, também vai poder puxar aí outros links para uma futura prova, né? Porque lembrem, dificilmente a questão é exatamente igual à outra. Tranquilo? Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera. Pô, isso aqui eu lembro minha tia Rose lá na pré-escola fazendo esse experimento aqui, galera. Quem não conhece, né? Old Village, né? Pô, tia Rose era um espetáculo. Então, para simular o sistema respiratório humano, um aparato com duas bexigas representando os pulmões, uma membrana elástica representando o músculo diafragma e um tubo flexível em forma de, né, Y, representando a traqueia e os brônquios, foi montado dentro de um recipiente plástico que representa a caixa torácica. Na figura 1, as bexigas estão vazias, deslocando-se, né, a membrana elástica para baixo, as bexigas se enchem conforme a figura 2. Então, aqui o experimento fofo, lindão. Beleza? Então, antes de matarmos a questão, lembra o seguinte, ó, né, anatomia basicona, ok, da nosso ensino médio, né? Nada absurdo aqui, da grande maioria do que está aqui no esquema a gente vai poder retirar, felizmente. Né? A gente trabalha com a ideia, sim, né, da cavidade ou da fossas nasais, aqui bonitona, né? O ar ele entra e a gente já desenhando o caminho, ó, a gente lembra que conseguimos respirar pela boca, né? Porque a faringe, né, ela é comum, né, ao digestório, ao respiratório. Maravilha? E aí a gente tem essa regiãozinha aqui, né, que é a laringe. Maravilha, importante aí o destaque, né, da epiglote, controlando aqui, né, a entrada do ar, impedindo que o alimento, né, ele passe aqui. Não é à toa que de vez em quando, principalmente aquela farofinha, né, ela vai lá, bate, né, na laringe, você tosse. Tossir é um reflexo no sentido de, ó, expelir essa farofa aí do seu respiratório. Beleza? E aí vem a traqueia. Tá? Eu tenho chamado muita atenção para a traqueia, tá? Que ela tem a natureza predominante dela, né? Cartilaginosa. Lembra que até uma cartilagem hialina, a maior parte dela, né? A gente tem até uma diferenciação, né, dos anéis e tudo, mas esquece isso. Pensa na traqueia. Vias aéreas, você pode pensar de maneira predominante para o ensino médio como tecido cartilaginoso e hialino, beleza? Só que eu gosto muito de trabalhar a questão do revestimento, né, da traqueia, porque aqui tem uma adaptação muito importante. Primeiro que a galera aí da área da saúde, né, normalmente se ferra nessa primeira prova de histologia prática, né, galera? Porque ver esse tecido aqui, cara, dá uma confusão mental da peste, né? Quase que eu falei palavrão e, cara, eu tenho tentado evitar aqui no YouTube. Beleza? O homem tá assistindo minha aula aí, né? O cara me bloqueia. Enfim. E aí, galera, lembra que qual é a dificuldade que a gente tem aqui, ó? Fazer, né, aqui uns cíliozinhos que são fofos, tá? Primeiro papo quando você olha no microscópio, é entender, né, que você, na verdade, o que parece ter várias camadas, na verdade é só uma, só que os núcleos estão posicionados em alturas diferentes. Por isso que a gente chama esse tecido de pseudo, parece que é, mas não é, estratificado. Beleza? Então a gente caracteriza muito, ok? Principalmente em tempos de pandemia, a gente tem, né, focado bastante no revestimento aqui das vias aéreas. Beleza? E o que está pintado aqui de pretinho, ó, é o que, meu irmão, vai ajudar você na prova entender que isso aqui de fato é o epitélio da traqueia, né, um pseudo estratificado, tá? Por quê? Porque isso aqui a gente chama de células caliciformes, beleza? Que são células que têm como função produzir muco, vulgo
recheio, catarro, do jeito que vocês quiserem. E aí, galera, né, o catarrão aqui, ó, vou botar verde aqui, tipo estilo, né, torta de limão. O que acontece? Esse cara aqui, ó, ele, meu irmão, ele tem como intuito, né, impedir a entrada de micro-organismos, ele prende os micro-organismos aqui no muco. E os cílios que a gente tinha colocado aqui, lembrando que cílios tem origem, né, do nosso queridíssimo centríolo, ok? Ele, cara, ele vai bater e vai empurrar esse muco para fora, né? Com o intuito de você expelir esse catarrão. Show? Então, vale a pena o destaque. Agora, lembre, predominantemente para traqueia, brônquios, né, a gente tem um tecido cartilaginoso que é firme, né, galera? Lembra que o mais rígido, o ósseo, o cartilaginoso bem firme. E isso é importante porque, cara, o ar tá passando aqui, filhão, ó. Já botei aqui laringe, traqueia, né? Aí vem brônquios, bronquíolos, beleza? Então já estamos lá no finalzinho, beleza? Por que eu estou destacando isso? Pra você, né, pensar exatamente o porquê que, meu irmão, tem que ser rígido. Para você não levar um tapa no peito, filho, e grudar, né, a traqueia uma na outra e passar ar. Aí tu cai duro, beleza? Então tem que estar passando ar aqui o tempo todo, beleza? Então, ó, traqueia, né? Aí a gente tem brônquios, bronquíolos e lá no finalzinho dos bronquíolos, né, os famosos alvéolos. Mas eu vou deixar essa questãozinha aqui, ó, para você ver aí o papo da hematose, como é que rola a troca gasosa, beleza? Isso é importantíssimo, tá? Então, gente, vamos lá. Para simular esse sistema respiratório, então ele fez toda essa brincadeira, só que está faltando o desenho dos músculos, né, galera? Que são importantíssimos exatamente para essa brincadeira aqui, para ventilação. O diafragma que está aqui abaixo, né, do pulmão, vamos destacá-lo, ok? Importantíssimo destacá-lo, principalmente porque ele é uma característica exclusiva dos mamíferos. E tem os famosos músculos intercostais, beleza? Então, galera, assim a gente completa a ideia do sistema respiratório. Então, ó, já tem resumão do Vitão aqui sobre o sistema respiratório, várias questões resolvidas nessa pegada. Tranquilo? Então, qual é a ideia, galera? Né? Quando a gente fala da ventilação pulmonar, a gente está falando dos dois movimentos de inspiração, certo? Inspiração, beleza? Que está botando o ar para dentro, e expiração, que é para fora, beleza? Então, qual é a ideia da musculatura, galera? Enquanto na inspiração eu puxo e eu contraio, ó, contração da musculatura, né, diafragma intercostais, na expiração rola o quê? Relaxamento, ok? Tranquilo? E aí, gente, que tá a física de vocês, que eu tenho certeza absoluta que está em dia, porque a gente vai trabalhar com a ideia de volume interno e pressão interna, ok? E lembrem que volume e pressão inversamente proporcionais. A partir do momento que a gente contrai, o diafragma, ó, ele dá uma baixada aqui, ó. Olha que beleza. No que ele abaixa, pensa comigo, o volume interno aumenta, ok? Então aqui aumenta o volume interno. Ah, Vitão. Se aumenta o volume interno, diminui a pressão interna. Então a pressão externa, a pressão do ambiente, fica maior e é por isso que o ar entra. Show? Então aqui o ar entra. Maravilha. Já na expiração, quando relaxa, soltou o ar, né? O diafragma voltando para o local, ó, você diminui o volume interno. Olha que espetáculo. E aí você aumenta a pressão interna. E assim o ar, o que acontece com o ar? O ar sai. Beleza? Esse esqueminha aqui ficou meio embolado, tá? Mas a gente tem no resumão do Vitão tudo isso aí de maneira bem mais organizadinha e fazendo muitas questões, beleza? Então, aí uma analogia entre esse aparato e o sistema respiratório humano. O deslocamento da membrana elástica para baixo, ó, a membrana elástica, o que está aqui abaixo das bexigas, que seria o pulmão, certo? E membrana, o diafragma, que ele inclusive falou. Então, vamos lá. Para baixo corresponde, letra A contração do diafragma, que aumenta o volume da caixa torácica, fazendo com que a pressão interna dos pulmões fique... Opa, babou aqui, né? Fique
menor. Então, A, aquele lambuzou. Então, vamos lá. B, a contração do diafragma, que diminui o volume da caixa torácica? Não, né? Aumenta o volume da caixa torácica. C, a contração do diafragma, ok, que aumenta o volume da caixa torácica, ok, fazendo com que a pressão interna dos pulmões fique menor do que a pressão ambiente. Ah, tá certo. A C. A D e a E, pô, o cara falou em relaxamento quando ela vai para baixo, certo? Então, cara, né, não é relaxamento. É a inspiração indo para baixo, é contração. Beleza, galera? Espero ter ajudado aí vocês. Qualquer dúvida, ó, manda um comentário, a gente troca ideia.